Meus irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus, a toda a igreja. Esse é o momento de ouvirmos a voz do Senhor através da pregação da palavra de Deus. Esse é um momento singular do nosso culto, em que toda a liturgia caminhou-se para cá, no intuito de nos deixarmos atentos à voz do Evangelho, deixarmos atentos à voz do Espírito Santo às nossas vidas. E nós, então, retomamos a nossa pregação em Romanos, no seu capítulo 10. E nós vamos, então, hoje, ler dos versos 16 a 21. Romanos, capítulo 10. Você vai achar aí no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Olhei aí até o capítulo 10. E no capítulo 10, você vai ir até os versos de 16 a 21. Quero pedir toda a sua atenção à leitura das Sagradas Escrituras, ao nosso momento de ouvir a voz do Senhor. Romanos, capítulo 10. Assim diz a palavra de Deus. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés dizia: Eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, e com gente insensata eu vos provocarei a ira. E Isaías a mais se atreve e diz: Fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: Todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Irmãos, de várias coisas que nós podemos ser bons nesse tempo, talvez você seja aí um bom jogador de futebol, talvez você seja aí uma boa dona de casa, faça doces gostosos, talvez seja um bom motorista, enfim, certamente cada um de nós tem aqui alguns talentos, claro, dados por Deus. Mas existe algo que de certa forma é uma arte, e eu posso dizer que quase que integralmente todos nós temos. E talvez você pense assim: ué, pastor, qual arte é essa que todos nós temos então em comum? A arte de apresentar desculpas. Aliás, a gente é bom nisso, né? A gente pratica isso várias e várias vezes, não é verdade? Quem nunca teve uma desculpa na ponta da língua para determinadas coisas, não é verdade? Desculpa para quando eu chegar tarde, talvez, na minha aula, para quando eu chegar tarde no meu trabalho. Aliás, se tem uma desculpa boa na nossa cidade, é o trânsito, né? Sempre que a gente chega atrasado, qual que é a grande desculpa? Ah, mas o trânsito estava pesado, né? Você pode ir de metrô que o trânsito estava pesado. Você pode ir andando que o trânsito estava... Você pode ir de bicicleta, mas o trânsito estava pesado. Desculpa para não atendermos o telefone. Desculpa para não respondermos as nossas mensagens no WhatsApp. Desculpas para não pagarmos uma determinada conta. Desculpa porque nós não fomos ao PG na última quinta-feira. A verdade é que a gente é mestre nessa arte de pedir desculpa. Mas antes que você pense que essa arte de pedir desculpa, ou melhor, de se desculpar ou de inventar desculpas começou em você, eu quero te dizer que essa foi uma arte herdada por você. Pelos seus pais. Talvez você pense: meu pai, mas pastor, você conheceu meu pai? Conheci muito ele. Chamava Adão e a sua mãe chamava Eva. Ou seja, desde os seus antepassados mais remotos, você é mestre na arte de pedir ou de inventar desculpas. Aliás, foi mais ou menos isso que aconteceu com Adão e Eva. Eu fico imaginando quando
Adão, depois do pecado, e Eva colocaram as folhas, estavam preparando ali, sabiam que que Deus viria na virada do dia, como de costume, e eles estavam lá pensando, qual desculpa nós daremos então? E Adão já deve ter falado, eu vou colocar a culpa em você, porque afinal de contas a culpa é sua, e Eva rapidamente já deve ter pensado também, e eu vou colocar a culpa na serpente. Aliás, essas foram as desculpas dadas. Mas irmãos, sejamos sinceros. Normalmente, as nossas desculpas, elas são muito ruins, ou pelo menos, né, como a gente costuma dizer, são esfarrapadas. Ou seja, são apenas desculpas. Desculpa porque a gente chegou tarde, porque a gente não acordou mais cedo. Desculpa porque a gente não priorizou, e por isso a gente não foi. Desculpa porque porque não prestou atenção, não respondemos as mensagens. Mas é interessante que a gente inventa tanta desculpa que às vezes a gente usa até a própria Bíblia para encampar as nossas desculpas. Quem nunca cometeu um pecado e de repente falou assim, pastor, mas a carne é fraca, dizia as Escrituras. Ou seja, nós usamos até a própria Escritura para salientar ou para justificar-nos dos nossos problemas. E por que eu estou falando disso, irmãos? Porque nesse texto, Paulo vai nos falar das desculpas que, eventualmente, os judeus tinham para que eles não tivessem crido em Jesus Cristo. E a minha expectativa, então, nessa noite é que você saia daqui agradecendo pela salvação que você tem em Cristo. Agradecendo porque o Evangelho chegou até a sua vida. Mas também, meus irmãos, eu quero te lembrar que nós não temos desculpa diante de Deus. É por isso que o tema da minha mensagem hoje, ele é simples, fácil e rápido. Sem desculpas. Esse é o tema da mensagem. Sem desculpas. A nação de Israel ouviu a mensagem de Deus. Não era algo que eles nunca tinham visto, mas eles ouviram. Mas a incredulidade, a dureza do coração, o descontentamento, foi um dos motivos pelos quais Israel, então, muitos daqueles que ouviram e que cresceram ouvindo a palavra de Deus, não se arrependeram. Mas, irmãos, a primeira questão, então, que eu quero colocar é que Israel dá desculpa, mas a verdade é que Israel se recusou a ouvir do Evangelho. Não é assim que começa o nosso texto? Nem todos deram ouvido ao Evangelho. Mas notem, me permitam aqui regredir um versículo, no versículo 15, que nós vimos algumas semanas atrás. No versículo 15, um dos mais bonitos da palavra de Deus diz: quão formosos são os pés dos que pregam ou dos que anunciam coisas boas. E aqui não é verdade que a ideia do pé ser bonito, né, no sentido de foi ali alguém que pudesse tratar, mas a ideia de como é belo a mensagem que vem de Deus. E aqui, então, Paulo faz um recorte, justamente lembrando de um momento em que o próprio Israel esteve no cativeiro, mas que tinha a promessa de que um dia eles voltariam e habitariam novamente na sua terra. E essa era a boa notícia, que eles sairiam do cativeiro, que eles voltariam para Israel, para Judá, ou aquele nome do coração, né? Sião. E ele diz como é bom ouvir boas notícias. Não é verdade? Eu gosto de ouvir boas notícias. Você não gosta? Eu gosto quando eu estou chegando na casa da minha mãe e eu sei que tem um bolo com cobertura de chocolate me esperando. Eu gosto de ouvir boas notícias. Você também deve gostar de ouvir boas notícias. E é justamente o que Paulo está dizendo. Essa é a boa notícia. Mas é mais do que um simples bolo. É a notícia de que um dia eu e você estávamos perdidos, mas Cristo nos encontrou. Mas notem que quando ele vai falando disso, ele volta a dizer, mas Israel? Israel não entendeu? E a verdade é que Israel não deu ouvido. A incredulidade daquele povo, meus irmãos, foi deliberada. Sabe o que quer dizer? Deliberado? Eles não quiseram ouvir. Eles não quiseram entender o Evangelho. E a gente às vezes faz isso, não é verdade? A gente muitas vezes, quando nós ouvimos daqui do púlpito uma mensagem que talvez fale ao nosso coração no sentido de nos exortar de algo que nós devemos deixar,
Ou quem sabe de um pecado que a gente tem cultivado, mas que não deve ser cultivado, mas a gente inventa uma desculpa e diz, olha, hoje a mensagem não foi para mim. Hoje o que o pastor falou é para o meu irmão, mas hoje ele não veio. Olha, se irmão fulano de tal tivesse aqui, hoje a mensagem era para ele. Isso quer dizer que nós deliberadamente deixamos de ouvir a voz de Deus. E meus irmãos, muitas vezes a gente faz isso de forma seletiva. Sabe o que quer dizer seletivo? Eu escolho, parece que algumas coisas para, digamos, obedecer, mas outras eu deixo. Eu escolho obedecer a palavra de Deus naquilo que talvez seja do meu agrado, naquilo que talvez eu ache bom. Se eu acho que esse verso é bom, então eu vou usar para mim. Afinal de contas, a Bíblia diz que Deus é amor. Eu gosto desse verso. Mas quando a Bíblia diz para mim, olha, não deixai-vos de congregar, não deixe de frequentar a igreja, parece que às vezes eu me esqueço disso. Invento até algumas desculpas boas para que eu não vá na igreja no domingo. Eu não vou na igreja nesse domingo porque está frio, porque está muito calor, porque eu estou um pouco gripado. Porque amanhã eu vou acordar cedo para o trabalho. Não, porque amanhã eu tenho uma entrega interessante. Não, porque quem sabe no domingo agora eu vou ajudar alguém. E a verdade, irmãos, é que a gente inventa desculpas e mais desculpas. De forma deliberada, a gente escolhe às vezes o que obedecer e o que não obedecer. Mas note que Paulo diz aqui que os judeus, eles eram desobedientes há muito tempo. E quando Paulo, para dizer isso, mostra para nós, ele vai lá atrás e ele fala do profeta Isaías, que viveu muitos anos antes e que já naquele tempo via o povo de Deus sendo desobedientes. Citando Isaías, e foi o texto que nós lemos hoje na nossa liturgia, ele diz o seguinte, Paulo escreve, mas nem todos obedeceram ao evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Ou seja, quem acreditou na pregação nossa, no sentido aqui, na pregação de Isaías? Os judeus daquela época, assim como os judeus da época de Paulo, não obedeceram ao evangelho. E eles se recusaram, eles fecharam as portas da salvação. Fecharam as portas para a palavra de Cristo. Que isso foi rejeitado por quem? Pelos seus. É o que nós lemos no profeta Isaías. O povo que tinha a promessa lá desde Gênesis 3. O povo que leu os Salmos. O povo que entendeu a prefiguração disso em todos os sacramentos, através dos sacerdotes, dos levitas, através da propiciação do Cordeiro, tudo prefigurava, tudo anunciava, tudo era sombra do que Jesus seria. Mas esse povo resolveu não ver. Isaías, então, meus irmãos, tinha sido levantado por Deus para anunciar as boas novas da libertação do cativeiro, mas também a respeito do próprio Messias. E no texto de Isaías 53, vou repetir aqui alguns trechos que nós lemos hoje, diz assim, ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas dores. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. Nós andávamos desgarrados como ovelha, mas o Senhor fez cair sobre ele a maldade e o pecado de todos nós. Essa era a mensagem de Isaías. Irmãos, hoje na nossa sala da escola dominical, eu vou repetir isso várias vezes e de várias formas diferentes. E eu quero muito aqui, de coração, que os irmãos tenham entendido. Que para que nós recebamos a boa mensagem do Evangelho, as boas novas, é preciso primeiro que a gente entenda o quê? Que nós somos pecadores. É preciso que a gente entenda que nós precisamos de um Salvador. E por melhor que você seja nas áreas que você atua, por melhor pai, por melhor filho, por melhor esposo, esposa, por melhor que você seja no seu trabalho, você não pode, pelas suas forças, alcançar a Cristo. Então, antes de eu te dar essa boa notícia do Evangelho, eu preciso te dar a notícia de que você é pecador, de que você carece da glória de Cristo. Paulo é muito enfático, nós lemos isso alguns domingos atrás. Todos pecaram e carecem
da glória do Senhor. Essa era a mensagem de Isaías. Mas esse era o evangelho também pregado lá por Paulo, o servo sofredor, o Senhor, o Redentor de Israel, aquele que seria o sacrifício prefigurado em todo o Antigo Testamento. Mas notem que Isaías então pergunta: quem creu em nossa pregação? E notem, irmãos, a incredulidade daquele povo estava no coração deles desde aquele momento. E me permitam aqui, como pastor, falar a vocês. Irmãos, nós temos ouvido a voz do Senhor através da sua palavra pregada de várias formas, em várias maneiras e de vários jeitos. E a minha pergunta para você não pode ser outra. Será que você, assim como o judeu daquele tempo, tem o coração endurecido pela palavra do Senhor? Quantos pecados a gente já poderia ter vencido na nossa vida? Quantas falhas de caráter a gente já devia ter passado? Mas parece que o tempo vai passando e nós não damos ouvidos à voz de Deus. Parece que o tempo vai passando e as pregações vão se acumulando no nosso coração, mas elas nunca encontram na nossa vida algo prático. A gente engorda aqui com as informações recebidas, mas muitas vezes elas não são passadas, elas não são transferidas para a nossa vida. Nosso linguajar não muda. O nosso tratamento com nossa esposa, nosso esposo não muda. O nosso tratamento com nossos filhos não muda. A nossa vida não muda. Mas a gente acha ainda que é um cristão. E precisamente essa era a queixa de Paulo. Os judeus deliberadamente não ouviram, não se atentaram para a palavra do Senhor. E a alegação que Paulo levanta se baseia justamente nessa palavra de Isaías. Pois Isaías diz: Senhor, quem deu crédito? Quem acreditou? Quem ouviu a nossa mensagem? Paulo, meus irmãos, está querendo provar que a desobediência dos judeus do evangelho, ele era tão antiga quanto na época de Isaías. Eles foram incrédulos, eles foram desobedientes. E diante disso, Paulo então tira algumas conclusões. Quando ele diz assim: portanto, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É interessante porque a gente tem duas palavras no português que parecem similares, né? Ouvir e escutar. Não é? Parecem similares. Eu diria, talvez aqui fazendo uma diferenciação entre elas, e olhando aqui pelo que a própria palavra no seu original significa, escutar, para nós, tem muito a ideia de, talvez, saber que alguém está dizendo alguma coisa, né? Quando você está ali andando pelo metrô, pelo ônibus, ou quando você está ali parado ali, né, enquanto o ônibus ou o metrô faz o seu trajeto, você está escutando as vozes de várias pessoas. Não é assim? Mas a gente não presta atenção muitas vezes no que está sendo dito. Às vezes a gente faz isso aqui mesmo, né, na igreja. A gente olha para o pastor, a gente fica fixo nele, a gente está escutando, mas a gente não está prestando atenção. Ou melhor, ouvindo. Mas notem, aqui a ideia é que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Cristo. Paulo, então, meus irmãos, diz que os judeus rejeitaram a palavra de Cristo. João Calvino, um grande reformador, que nós conhecemos bem, ao comentar esse texto, ele usa as seguintes palavras. O apóstolo Paulo não afirma que a fé nasça de qualquer doutrina. Ao invés disso, ele a limita propriamente à palavra de Deus. E esta limitação, meus irmãos, quer dizer que não é qualquer palavra que gera fé, mas é a palavra de Deus. E a minha pergunta é, se é a palavra de Deus, por que você dá ouvido para tantas coisas que não a Bíblia? Se é a palavra de Deus, por que você dá ouvido aos livros de autoajuda? Por que você dá ouvido àquele pensador que fala no rádio durante alguns minutos? Ou quem sabe, aquela senhora que dá receitas domingo, aliás, nos dias de semana pela manhã? Por que você escuta essas vozes, mas não ouve a voz de Deus? Através da sua palavra. E a conclusão de Paulo é que a fé salvadora vem pela pregação da palavra de Deus e não há qualquer coisa que possa substituí-la.
se não há qualquer coisa que possa substituir, toda substituição que a gente faz da palavra de Deus, toda vez que a gente deixa de ler a palavra de Deus para ler uma outra coisa, a gente está trazendo para nós uma mentira e deixando de lado a verdade. Nós trazemos para nossa casa várias coisas e deixamos de lado o que é mais importante, o que é mais verdadeiro, o que é mais puro, o que é mais singelo, o que é mais orientador, o que é mais sábio, o que é maior, o que é maiúsculo, o que é infinitamente melhor. Às vezes a televisão na nossa casa fica ligada 2, 3, 4, 5 horas, mas a palavra de Deus deixa de ser lida. Ou quando é lida de forma muito rápida, muito passageira, sem uma meditação. Portanto, a outra conclusão que Paulo tira é que a fé que salva vem pela palavra de Cristo, portanto a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, meus irmãos, diz lá em Romanos 1,16, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A palavra de Deus é o poder de Deus para a salvação. Se através da sua palavra o Senhor criou os céus e a terra, através da sua palavra as vidas são transformadas. Mas notem aqui, eles resolveram deliberadamente não ouvir a palavra de Deus. Portanto, não há desculpas. Mas uma segunda questão que eu queria colocar para os irmãos aqui é que talvez a gente pense assim, mas quem sabe eles não ouviram? Seria possível isso? Ou se então, talvez eles ouviram, não prestaram muita atenção. Será que eles ouviram? Será que eles deram atenção àquilo que foi falado, àquilo que foi pregado? Será que houve algum judeu naqueles tempos de Isaías, e mesmo depois, que nunca ouviu a respeito das boas notícias da justificação, da graça e da fé? Seria isso possível? Meus irmãos, se de fato isso tivesse acontecido, a desobediência dos judeus poderia ser justificada. Afinal de contas, eles não obedeceram porque eles não ouviram. Eles podiam alegar, então, aqui a ignorância. Mas notem que Paulo vai refutar também esse argumento. E sabe como é que Paulo responde esse argumento? Citando um dos salmos, talvez mais lidos por nós na igreja, que inclusive nós lemos hoje no início do nosso culto, que é o Salmo 19. E Paulo, então, cita o Salmo 19 perguntando assim, porventura não ouviram? Sim, por certo. Porque a Bíblia diz, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Meus irmãos, o Salmo 19 diz do verso 1 a 6 que Deus se revela através da sua criação. Mas também nos diz, do verso 7 ao verso 10, que ele se revela através da sua palavra. Ou seja, não há desculpa. E meus irmãos, a palavra do Senhor é muito clara em dizer isso. E Paulo diz lá em Romanos, porque os atributos invisíveis de Deus, bem como toda a sua divindade, se reconhecem claramente e são percebidos por meio das coisas criadas. A gente pode ver muitas pessoas negando isso. Diante de uma paisagem bela, diante de uma cachoeira, de uma praia, de uma floresta, de uma montanha, a gente pode olhar aquilo e dizer, olha, isso foi fruto de um acaso, de uma explosão que aconteceu há milhares e milhares e milhares de anos atrás, mas aquilo atesta que há um Criador. Eu sempre vejo uma chargezinha em que aparece supostamente um homem que é ateu, e ele olha para o motor de um carro e ele diz aqui, olha, que obra-prima da engenharia. Ele contempla uma criação e diz que obra-prima da engenharia civil. Ele contempla então um computador e diz que maravilha essa tecnologia. Mas ele olha a natureza e fala, mas isso daqui foi tudo feito ao acaso. Tudo veio de uma explosão. Não dá para acreditar nisso, irmãos. Porque a própria natureza atesta a existência de Deus. Alguns comentaristas dizem o seguinte, que da mesma maneira que as silenciosas vezes dos céus proclamam ao mundo inteiro o poder do Criador, as vozes dos arautos cristãos estão a declarar em todas as terras a glória do Cristo Redentor. E olha que interessante, John Stott diz, Deus deseja
que a revelação geral da sua glória seja universal. Quanto mais se deve almejar que a revelação específica de sua graça seja igualmente universal, a isso ele chama de testemunho do evangelho. Ou seja, irmãos, passado 2000 anos de cristianismo, eu posso dizer que possivelmente, aqui no Brasil, pouquíssimas pessoas não ouviram falar de Jesus. Aliás, quando chega o Natal, e a gente vai ver aquelas decorações nos shopping centers, enfim, o que normalmente essas decorações apresentam para nós? O presépio. E o que o presépio representa? Jesus, o seu nascimento. Ou seja, eles podiam alegar que nunca ouviram. Meus irmãos, quando nós lemos as páginas das Sagradas Escrituras, e principalmente os 5 primeiros livros da Bíblia, nós vemos como o judeu ele devia ensinar os seus filhos. Todo judeu nascido dentro da aliança, ele já nascia ouvindo Moisés. Desde os 12 anos de idade, ele já memorizava vários textos. Certa vez eu estava brincando com o Jean aqui, porque o professor de hebraico dele disse que ele ganharia um ponto quem decorasse o Shema, que é uma parte ali de Deuteronômio. E eu brinquei com o Jean, falei, Jean, você decorou? Ele falou, pastor, eu ainda não decorei. Eu falei, mas Jean, um menino de 12 anos decorava e você não decorou isso? É claro que era em hebraico, né, meus irmãos, que é muito mais difícil. Mas a gente brincou porque isso estava no sangue deles. Eles faziam isso, eles decoravam isso, desde os 12 anos de idade. Alguns deles cresciam aos pés dos rabinos, e Paulo é um exemplo disso. Todos iam às sinagogas aos sábados, onde a lei era lida, onde a lei de Moisés era explicada, e não só a lei de Moisés, mas como os salmos e os profetas. Então, meus irmãos, não há nenhum judeu que possa dizer, eu nunca ouvi falar de Cristo, porque todo judeu conhece as Escrituras. Inclusive, o texto de Isaías 53, aqui nós lemos agora. E para ainda dar um ingrediente a mais nessa prova, Paulo cita aqui que os próprios gentios entenderam a palavra de Deus. William Hendricks, quando ele comenta esse texto, ele diz o seguinte: o rápido progresso do evangelho nos dias antigos sempre foi a perplexidade dos historiadores. Justino Mártir, cerca de meados do 2º século, escreveu que não há povo grego ou bárbaro, ou de qualquer raça, seja qual for a sua designação ou costume, seja ele distinto ou ignorante, seja das artes ou da agricultura, que habite em casas ou em tendas, que viva como nômades ou em carroças, entre os quais não se ofereçam orações e ações de graças em nome de Jesus crucificado e ao Pai Criador de todas as coisas. Ou seja, os gentios que não tinham o Antigo Testamento entenderam. E a pergunta, e os judeus não entenderam? E meus irmãos, os judeus já ouviram. Portanto, mais uma vez eu bato na tecla. Eles são então indesculpáveis. Não há desculpa. Mas aqui me permito ir para o terceiro e último argumento. Quando Paulo diz, mas será que Israel não ficou sabendo? E isso então me leva lá para o verso 19, acompanha comigo aí na sua Bíblia, quando diz assim, pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Pois Moisés já dizia, eu vos porei ciúmes com um povo que não é nação, e com gente insensata. E Isaías mais se atreve e diz, fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. E a pergunta é, o evangelho foi estendido? E a resposta é positiva. Então Israel rejeitou o evangelho e a única explicação possível é por teimosia e pela sua rebeldia. Foram então rebeldes. Mas notem que assim Deus provou ciúmes em Israel por meio da salvação dos gentios, como nós lemos há pouco. O argumento é, contra Israel, estendia as mãos a um povo rebelde, contradizente. Muitas vezes e de muitas maneiras Deus falou a Israel. Deus deu a sua lei, Deus enviou profetas, manifestou o seu poder. Irmãos, todo judeu conhecia a história das 10 pragas. Ele conhecia o braço poderoso do Senhor que tirou o seu povo de uma escravidão no Egito e os transportou para a terra prometida, vendo, ouvindo vários milagres.
As 10 pragas, a abertura do mar, o fogo que os acompanhava, as suas roupas não eram gastas, o maná. Eles viram muitos milagres, mas ainda assim estavam incrédulos. Ainda assim, eles podem dizer que não ficaram sabendo disso. E notem, irmãos, eles sabiam. E a figura presente aqui no verso 21 é uma figura muito bonita. Todo dia Deus estava estendendo a mão para Israel, sendo rebelde, sendo contestador, mas a misericórdia do Senhor estava lá, estendendo a mão e falando: ó, estou aqui. Deus envia Moisés, um grande profeta, Josué, os juízes, o rei Davi, Samuel antes, os profetas Elias e Eliseu no reino do norte, e tantos outros profetas no reino do sul, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e tantos outros, mas eles não deram ouvidos. A pregação foi feita, foi falada, mas ainda assim eles não deram ouvidos. Irmãos, aqui há uma questão muito importante para nós. A gente não pode ficar com o coração duro. A gente não pode passar domingo após domingo sem ter a vida transformada, sem ouvir o Evangelho. Porque o que acontece com esses homens aqui é que, por causa da sua transgressão, por causa de se esquecerem da palavra do Senhor, muitos deles não foram salvos. É claro que você pode dizer para mim: mas pastor, não existe a questão da eleição? E assim existe, eu não estou aqui contradizendo isso. Mas notem, irmãos, que assim como existe a soberania de Deus, existe também a responsabilidade do homem. Eles ouviram do Evangelho. Nós ouvimos. Aliás, nós temos ouvido. Essa não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez que você vem à igreja. Não é a primeira ou a segunda vez que você vê ou que você ouve um sermão. Possivelmente, inclusive, nesse texto, não é a primeira vez que você ouve alguém falar desse texto. Mas a mesma cena é vista, assim como naquele tempo. Pessoas que endureceram o seu coração. Mas Isaías diz: a quem se manifestou o braço do Senhor? E a mesma cena, meus irmãos, de alguém que estende a mão, é a cena que Jesus usa, quando Jesus diz lá que Jesus chorou sobre Jerusalém, e em Mateus diz que ele almejou que todo o povo estivesse aos seus braços. Mas em vez disso, em vez de ouvirem a voz do Senhor, eles crucificaram Jesus. Irmãos, eu quero concluir aqui a minha mensagem perguntando para você: e você? Qual boa desculpa você tem usado para não crescer na fé? Qual boa desculpa você tem usado para faltar aos cultos? Qual boa desculpa você tem usado para não prestar atenção no que está sendo dito? Qual boa desculpa você tem usado para que a sua vida cristã esteja estagnada há anos? Qual é a desculpa que você tem inventado? Por que você ainda briga com a palavra de Deus? Porque o seu coração ainda é duro. Meus irmãos, é importante que uma coisa fique muito clara. Se nós não entendemos o Evangelho tal como ele é, não será a falsa sinceridade que nos levará ao céu. Os judeus às vezes pensavam que talvez pelo legalismo, pela minha grande benevolência em ouvir a lei, em tentar segui-la, eu chegaria ao céu. Mas ele nota que ele não consegue seguir a lei. E a pergunta tem que ser essa também, meus irmãos. Às vezes nós nos esquecemos de duas coisas. E a gente vive como se elas não existissem. A primeira delas é o céu. E a gente fala pouco dele também, né? Mas é uma realidade. E a segunda coisa é que a gente também se esquece do inferno. E aqui, meus irmãos, há apenas e tão somente esses dois caminhos. Portanto, eu quero fazer algumas aplicações importantes para você. A primeira delas é: seja grato pela salvação em Cristo Jesus. Se você já ouviu do Evangelho, se ele já habita o seu coração, seja grato pelo que Jesus fez na sua vida. Mas ao mesmo tempo, se você conhece pessoas que não conhecem a Cristo, agora você tem uma obrigação ainda maior de levar esse Evangelho às pessoas, do Evangelho que transforma.
Todo o poder o Pai me deu na terra ou nos céus. Ide ao mundo anunciai o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E aqui, meus irmãos, há uma terceira aplicação que eu quero fazer aos nossos jovens, aos nossos adolescentes, às nossas crianças. Não despreze a oportunidade graciosa que vocês têm de crescer na igreja. Quando eu vejo as crianças aqui na frente, eu fico pensando, meus irmãos, que bênção é poder saber que elas estão crescendo, ouvindo da palavra de Deus. Portanto, não desprezem essa oportunidade. Não desprezem a oportunidade de nascer num lar que ama a Cristo. E eu quero encerrar então, meus irmãos, lembrando, não dê mais desculpas. Eu sei que você é bom nisso. E você pode até conseguir convencer seu esposo, a sua esposa, o seu filho, o pastor, os presbíteros. Talvez você consiga convencer toda essa gente. Mas elas não servem para Deus. Elas não servem para Cristo. Portanto, eu encerro aqui lembrando um verso de Isaías também. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.